Ninguém consegue explicar por que ela ainda existe no mapa. Rua 41. Ela aparece no GPS, nas placas da cidade, no correio, mas ninguém quer passar por lá, porque quem entra não volta. Ou pior, volta diferente. Há uma regra não escrita em Santo Elias do Sul, uma cidadezinha esquecida entre serras e milharais. A regra é simples: nunca dobre à esquerda depois da meia-noite, principalmente se estiver na Rua 41. Dizem que foi lá que uma família inteira evaporou, que um caminhão do lixo ficou girando em looping por horas sem sair do lugar, que um mendigo apareceu preso no poste, fundido ao concreto. Eu não acreditava nessas histórias, até que eu dobrei à esquerda. E agora, eu acho que nunca mais saí. Eu cresci em Santo Elias do Sul, um lugar onde o silêncio pesa mais que o tempo, onde as casas têm sempre uma janela trancada por dentro e os postes piscam mesmo com a rede elétrica intacta. Cidade pequena, dessas onde todo mundo sabe de tudo, ou acha que sabe. A Rua 41 sempre foi um daqueles tópicos que ninguém mencionava. Não era tabu, era ignorada. Como um tumor que a cidade inteira aprendeu a fingir que não existe. Era uma rua comum, pelo menos à primeira vista. 2 quarteirões, casas simples, um orelhão sem linha e um terreno baldio onde o mato parece crescer para dentro, não para cima. Mas tinha algo errado ali. Sempre teve. Pássaros não voavam sobre ela. Cachorros se negavam a entrar. O sinal do celular caía de repente, como se alguém puxasse um fio invisível. E o pior, toda noite de sexta-feira, às 00:01, a rua fazia barulho, como se ela própria respirasse. Meu nome é Rodrigo, e isso é um aviso. Na semana passada eu precisei entregar um pedido de farmácia naquele bairro. O GPS bugou, como sempre acontece lá. Eu devia ter ido reto, mas dobrei à esquerda. E o que encontrei na Rua 41 ainda está comigo, talvez dentro de mim. A noite estava abafada. O tipo de calor que parece sair do asfalto, não do céu. Eu estava cansado, com sono, e só queria terminar a última entrega. O GPS travou, claro. A rua no visor piscava em vermelho, como se fosse uma área interditada. Mas o nome estava lá. Rua 41. Dobre à esquerda. A voz do GPS soou diferente, mais grave, mais lenta, quase entediada. Eu devia ter ignorado, mas não ignorei. E assim que entrei, o mundo mudou. O asfalto era escuro demais. Não escuro de noite, escuro de ausência. Como se não refletisse luz. As casas estavam fechadas, mas não do jeito comum. As janelas estavam todas viradas para dentro, como se as casas estivessem se escondendo de alguma coisa. Rolei o vidro do carro por reflexo. O ar era pesado, podre. Mas não cheiro de lixo, cheiro de algo morto há muito tempo. E guardado. Foi então que o rádio ligou sozinho, sem sinal, sem frequência. Só chiado. Até que por cima do chiado veio uma voz, distorcida, infantil. Você está atrasado, Rodrigo. Eu juro que congelei. Não havia como saberem meu nome. Não havia ninguém por perto. Mas ainda assim, a voz continuou. Já estamos esperando. Pisei no freio, mas o carro não parou. Era como se os pneus deslizassem sobre gelo. Só que o chão era seco. Olhei pelo retrovisor. A rua, atrás de mim, tinha sumido. Era só neblina. E à frente, no fim da rua, uma figura me esperava. A figura no fim da rua não se movia. Estava ali, imóvel como uma estátua esquecida num beco escuro. Alto, magro demais, a pele quase cinza sob a luz intermitente de um poste que piscava. Usava algo parecido com um uniforme antigo, militar talvez, mas distorcido, desalinhado, como se o tecido tivesse apodrecido junto com ele. Não dava para ver o rosto, só os olhos. Não brilhavam. Eles absorviam a luz. Tentei dar ré. Nada. A marcha engatava, mas o carro não andava. O velocímetro marcava 0, mas o motor urrava como se estivesse acelerando a 100 por hora. O painel tremia. O rádio chiava cada vez mais alto, e a figura começou a andar. Cada passo que ele dava, o mundo em volta se curvava, literalmente. Os postes entortavam, o asfalto ondulava como água batendo em concreto.
As casas choravam. Dava para ouvir o som vindo das paredes, como se a madeira gritasse, implorando para aquilo acabar. Liguei o farol alto. Na mesma hora, o rosto dele apareceu. Era o meu, mas retorcido, com a mandíbula deslocada, os olhos fundos e sem pálpebras, e os dentes expostos como se sorrir fosse uma tortura contínua. E então ele falou, com a minha voz: eu sou o Rodrigo que nunca saiu da Rua 41. A porta do carro travou. O vidro trincou e eu percebi. Não era só uma rua, era uma prisão. Ou pior, uma cópia da realidade onde as regras não seguiam lógica nenhuma. Eu saí do carro, correndo. O chão sob meus pés era macio, como se eu estivesse pisando em pele viva. E lá na frente, antes da rua acabar, havia um espelho, enorme, flutuando no ar. E dentro dele, outra rua, outra versão, e centenas de Rodrigos. Alguns me olhavam, outros batiam contra o vidro, ensanguentados, tentando sair. Um deles estava sorrindo. Me aproximei do espelho. Não porque quis, mas porque meus pés se moviam sozinhos, como se a rua me empurrasse, como se ela quisesse me devolver para dentro de mim. O Rodrigo do outro lado estava me esperando, sem feridas, sem marcas, perfeito, mas com um olhar vazio. Não era medo, não era dor, era ausência. Ele encostou a mão no vidro, eu fiz o mesmo, e nesse instante, tudo explodiu em silêncio. Minha visão se apagou, mas eu ainda ouvia vozes, centenas, todas dizendo a mesma frase: você virou à esquerda, você virou à esquerda, você virou à esquerda. Acordei deitado no meio da rua. O carro sumiu, o espelho também. As casas estavam normais de novo. Nenhuma distorção, nenhum chiado, nenhuma presença. Mas algo estava errado. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? E a minha voz respondeu do outro lado. Parabéns. Agora você é o espelho. A ligação caiu. Olhei ao redor. Zonzo. E quando passei em frente ao vidro de uma janela, eu não estava lá. Não havia reflexo. Desde então, não durmo direito. Porque toda vez que fecho os olhos, eu vejo a rua. A rua me vê. E eu sei que, em algum lugar do lado de lá, um outro Rodrigo está aqui, vivendo a minha vida. E eu, preso do lado de dentro, no vidro, esperando o próximo motorista cansado, que vai virar à esquerda, depois da meia-noite. Desde aquela noite, algo está errado. Muito errado. As pessoas olham por mim, não para mim. As portas automáticas não se abrem quando me aproximo. Espelhos não refletem nada. Só um vazio opaco. Como se a luz se recusasse a me mostrar. Tentei mandar mensagens para amigos. Elas chegam, mas ninguém responde. Liguei para o meu próprio número de um telefone público e alguém atendeu. A voz era idêntica à minha, mas mais calma, mais fria. Ela disse simplesmente: você fez a troca. Agora assista. Desde então, é como se eu vivesse nas bordas da realidade. As luzes piscam quando passo. O reflexo das vitrines às vezes mostra coisas que não estão ali. E o pior de tudo, eu vejo ele, o outro eu, andando pela cidade, vivendo a vida que era minha, com os meus gestos, minha voz, meus olhos, mas com algo faltando. Ele nunca pisca, ele nunca sorri, e às vezes ele me olha diretamente, como se soubesse que eu ainda estou aqui, preso nesse lado. Eu tentei voltar lá, refazer o caminho, mas agora a rua sumiu. Sumiu do mapa, das placas, do trajeto. Ninguém mais parece se lembrar da Rua 41, mas eu sei a verdade. Ela ainda está lá, escondida, adormecida, e esperando o próximo, porque sempre há um próximo. Tudo o que ela precisa é que alguém dobre à esquerda. Existem ruas que levam a lugares, e existem ruas que levam a decisões. A Rua 41 não é um destino, é um teste. Ela não se revela para todo mundo. Aparece só quando a rotina fica vulnerável, quando o sono aperta, o cansaço domina, e a mente começa a aceitar o impossível. Ela não te obriga. Ela apenas sugere uma curva, uma seta,
uma pequena falha no GPS, e o resto é com você. A maioria passa por ela e nem percebe. Alguns sentem um calafrio, um mal-estar inexplicável. Poucos ouvem a voz. Raros entram, mas aqueles que entram nunca mais voltam iguais. Então agora fica a pergunta: você já virou à esquerda sem perceber? Já entrou numa rua que parecia errada, mas seguiu assim mesmo? Já sentiu que alguém andava ao seu lado, mesmo estando sozinho? Deixe seu relato, ou fique em silêncio, mas saiba que em algum lugar, a Rua 41 ainda respira. E ela ouve. Ela sempre ouve.